Pouca gente sabe disso, mas até mesmo o rei da selva pode morrer de fome. Isso mesmo, o leão. Aquele símbolo máximo de força, domínio, coragem, também é vulnerável. Sabe por quê? Porque a força, sem a estratégia e sem as condições adequadas, não garante a sobrevivência. E no trading, é exatamente a mesma coisa. Então, se você quer saber qual é a relação entre a vida do leão e a vida do trader, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui com certeza vai transformar a maneira como você enxerga o mercado. Hoje eu vou te contar uma história real sobre leões. Quando nós pensamos em um leão, você imagina aquele ser poderoso, capaz de vencer qualquer animal, né? Aquele ser infalível. Mas a verdade é que o leão, ele falha a cada 10 tentativas, ele falha 7 vezes, cara. Então ele não é tão eficiente assim. Tentativas de caça, eu quero dizer, né? Ele depende de uma contingência, de um controle de risco e de uma estratégia em grupo. E o que acontece se ele falhar consecutivamente? Ele pode morrer de fome, certo? Literalmente. Não porque ele não tem força, mas porque não é só a força. Só a força não é o suficiente. Mas a maioria das pessoas acha que o leão morre de fome, quando morre de fome, porque ele não conseguiu caçar, né? Que ele foi derrotado pela selva. Mas na verdade, a maioria dos leões que morre de fome, morre porque ficou doente. Ou porque foi muito lesionado durante alguma caçada ou alguma briga com outro leão. Quando a doença ataca o leão, ele não consegue mais lutar com outros leões, nem caçar, se defender e tal. Então ele acaba se isolando e vai enfraquecendo até que ele morre. E sabe o que é pior? Às vezes, ele morre porque ele foi confiante demais, cara. Porque ele era tão forte que ele acabou entrando numa briga que não precisava e saiu em desvantagem. No mercado, isso acontece todo santo dia na vida de milhares de traders. O trader, ele não quebra só porque perdeu. Muitas vezes ele quebra porque ele adoeceu por dentro. Porque ele confiou demais e não soube parar. Ou porque ele duvidou demais e não soube continuar. Ambos esses extremos podem se tornar doenças que vão enfraquecer e destruir o trader. Um leão saudável, ele tem tudo. Ele tem a força, a experiência, ele tem seu próprio território, tem respeito do bando, mas basta uma única infecção, um único vírus, ou até mesmo um machucado, uma lesão que não se curou direito, e tudo isso vira uma fraqueza mortal. Ele começa a perder energia, já não caça mais como antes, acaba ficando para trás do grupo e, por fim, não resiste a uma luta, e assim ele morre. Não por causa da selva, mas por causa do que cresceu dentro dele sem o devido controle. E no trader pode acontecer a mesma coisa. Todos nós entramos no mercado com aquela sede de vitória, focado, técnico, mas aí o que acontece? Mais cedo ou mais tarde a gente tem que enfrentar uma sequência de perdas. Um drawdown inesperado, um dia ruim, 2, 3. E eu tô falando aqui já para quem já é trader, né? Para quem já tem mais tempo de caminhada. Se você tá naquela fase ainda que você tá procurando o operacional que vai acertar 15 seguida, ou um indicador com 96% de assertividade, cara, pode fechar o vídeo agora que esse vídeo aqui não é para você. Eu tô falando com traders que já estão há um tempo na caminhada e já tem mais maturidade de mercado, né? Então, nesses períodos ruins que a gente passa, alguma coisa muda por dentro. E se a gente não tomar cuidado, isso corrói a gente de dentro para fora. Pode ser ansiedade, pode ser raiva, ou até mesmo dúvida. É como se a nossa cabeça ela começa a trabalhar contra nós mesmos.
Então, se você não cuida disso, isso se torna uma doença emocional, essa doença cresce. E aí o trader já não vê mais o mercado com clareza. Ele vai operar já machucado, sangrando. E quanto mais ele insiste, mais ele sangra. A conta dele não quebra por falta de técnica, ele sabe o que fazer. Ela quebra porque ele adoeceu emocionalmente e não percebeu. Mas não é só períodos de perdas e drawdowns na carteira que podem fazer isso com um trader. Os dois lados da moeda são perigosos. Não são só os fracos os que morrem, os leões fracos que morrem. Às vezes o leão mais forte do bando é aquele que cai primeiro. Por quê? Porque ele confia demais na própria força. Ele acha que pode encarar qualquer luta. Ele entra em território inimigo. Ele desafia outro macho maior ou vários machos. Ele luta porque se acha invencível. Entra numa briga ali com um rinoceronte, com um elefante, uma manada de búfalo, sem pensar duas vezes, de tanta confiança que ele tem. E muitas vezes ele acaba saindo ferido. Tão ferido que ele nunca mais se recupera. E isso pode acontecer com um trader depois de uma sequência de acertos. Quando o cara começa a ganhar, ele se sente invencível. Poxa, eu já passei tanto por isso, cara. E aí o que acontece? Você vai aumentando, vai ficando mais agressivo, começa a ignorar o gerenciamento, começa a entrar mais pesado, começa a operar de qualquer jeito, de acordo com o seu feeling de mercado, né? Já não tem mais um operacional padronizado. E pode até ser que dá bom por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde a pancada vem. Porque, cara, quando a gente começa a relaxar e abrir mão das coisas que nos deram consistência, a pancada sempre vem. E aí o trader já não tem mais estrutura emocional para segurar. E o que era uma fase boa acaba virando sua última luta. Então, o leão mais forte não é aquele que luta o tempo todo. É aquele que sabe quais batalhas travar e quando evitar uma luta. É aquele que se preserva, que descansa quando precisa, que sabe se afastar para se curar. Um leão não vai entrar numa briga ali, arriscar perder um dente à toa, a menos que seja verdadeiramente necessário. Ele não vai caçar mais do que ele já caçou, do que o necessário, porque ele sabe que ele vai arriscar energia e correr um risco desnecessário, porque se ele já caçou ali no dia, ele já conseguiu cumprir o propósito dele, para que ele vai arriscar sua vida de novo, fazendo outra caçada? E para quem não sabe, muitas das caças que os leões fazem, eles estão arriscando a própria vida durante a caça. Por exemplo, eles vão caçar uma girafa ali. A girafa pode dar um pisão, um coice no leão e matar o leão com uma pancada. Vai caçar um filhote de elefante. Um elefante adulto pode vir pisotear o leão e matar o leão. Nos búfalos, uma manada de búfalo pode vir pisotear o leão, dar uma chifrada no leão, matar o leão. Então o leão enfrenta muitos riscos quando ele está caçando ali, da mesma forma como o trader também enfrenta riscos quando ele está operando. Então se o leão já conseguiu ali o propósito dele, arrumar aquela caça do dia, ele não vai ficar se aventurando de novo, só por prazer, porque ele já conseguiu atingir o propósito dele. E isso é uma coisa que os leões mais inteligentes fazem, e os traders mais inteligentes também. O trader mais forte não é aquele que acerta todas as operações, é aquele que mais se conhece, que sabe parar na hora certa, que entende o próprio emocional e consegue prever atitudes ruins de acordo com seus sentimentos. E principalmente aquele trader que sabe quando ele está doente, aquele que não deixa o ego matar o bom senso. Ele sabe que ele precisa, às vezes, procurar uma ajuda, às vezes dar um tempo, às vezes se recompor. E no final das contas, nem o leão, nem o trader morrem por causa da selva. Nem o trader morre por causa do mercado. Primeiro eles morrem por dentro, porque deixaram uma doença crescer, porque confiaram demais. E a pergunta que fica é: você está saudável emocionalmente? Ou você já está lutando ferido, achando que é invencível na hora de operar?
enquanto o mercado só está esperando você tropeçar e cair? Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader. Então bora ver os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas, gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Apesar de ser contraintuitivo, não é a capacidade de analisar gráfico que te faz ser um trader profissional, mas sim a psicologia por trás da vida no mercado. Então você está chegando agora no canal e quer ser um trader profissional, clique no botão inscrever-se, porque aqui no canal você vai encontrar tudo o que você precisa para estar se tornando cada dia um trader melhor. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse capital com disciplina e paciência, seguindo um gerenciamento sem ir para tudo ou nada, a fim de chegar nos 6 mil. Nosso gerenciamento permite perdas, então se a gente perder, a gente aceita a perda, sai do mercado e volta só no outro dia. Quanto que a gente está arriscando aqui? 10% da carteira e a gente busca fazer uns 20, 30% ali. Mas é no mínimo uma operação que eu tenho que fazer, que dá aí mais ou menos 8, 9%. Mas se tiver propício o mercado oferecer oportunidade, a gente faz mais aí. Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de compra aqui no SDCAD, o dólar americano contra o dólar canadense. Hoje é feriado no Canadá, então o Canadá vai perder para o dólar americano porque os canadenses estão descansando e os americanos estão trabalhando. Gostou da análise? Brincadeira, pessoal, não foi por esse motivo de decisão de compra aqui não. A decisão da compra aqui veio pelo seguinte: o gráfico está em tendência de alta, certo? Média móvel apontando bastante para cima. A gente teve aqui, ó, uma vela de força compradora que engolfou aqui essas velas de venda tudo, certo? E aí, normalmente, numa vela elefante como essa assim, né, uma vela grande como essa assim, se tiver equilibrada a força do mercado, os vendedores vão devolver aqui na mesma proporção, uma vela de força vendedora também. Como eles não conseguiram, eles tentaram voltar o preço aqui para essa região e não conseguiu conectar o preço aqui, ó. Ele desceu, voltou e fez aqui um dojizinho aqui em cima. Então, o que, que a gente acredita que o preço vai fazer aqui agora? Que ele vai continuar subindo e vai buscar alvos mais acima aqui do preço. Tem um alvo amarelo ali para buscar. Mas parece que o mercado voltou para a região aí, cara. Bom, ainda tem 1 minuto e 30 segundos ainda. Vamos ver se ele volta a subir. E foi loss, pessoal. Infelizmente,
não deu certo aí a nossa análise. Acreditei aqui, pessoal, que é o seguinte, né? Não tinha nada aqui para parar o preço aqui, ó, até o nosso alvo, né? Era uma vela o ano inteiro. Geralmente, quando o preço entra nessa região de uma vela dessa assim, ele preenche o preço, preenche. Ainda mais que a gente esperou ainda dar uma velinha de descanso ali, né? Então, vou apagar as marcações aqui. Pessoal, erramos feio mesmo aqui, foi um falso rompimento. O gráfico não voltou mais lá para cima. Trabalhou muito essa zona aí que a gente entrou comprado depois. Deu várias oportunidades de venda aqui, ó. Então, se tivesse entrado aqui 20 minutinhos depois, tinha batido a meta nesse par aí no falso rompimento aqui. Mas paciência, né? Foi só mais um dia, isso aqui não define a nossa trajetória. E é isso aí. Gratidão por você ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida, suas operações. Tamo junto e até o próximo episódio, se Deus quiser.